Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao meu canal, sou Rogério Filho, você está vendo a série de tutoriais gravando em casa. No vídeo anterior eu falei sobre configurações de computadores e hoje eu vou estar dando continuidade e encerrando esse assunto e falando sobre armazenamento. Então, bora pro vídeo. Nós hoje temos alguns tipos de armazenamento diferentes no computador. O que é? Antigamente nós tínhamos só o HD, certo? Hoje nós temos o HD, o SSD. Sendo que o SSD, nós temos dois tipos de SSD. O SSD com porta SATA e NVMe, tá ok? Então, o que acontece? Qual que seria o melhor padrão para você usar para gravar em casa, tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, galera, o HD, tá? A velocidade dele, você conseguia saber qual que era a velocidade dele pelo RPM, você já tinha uma noção ali, tá? Então, por exemplo, o RPM de um HD médio, assim, né? Vamos dizer assim, o padrão, né? Até pouco tempo atrás, até hoje, se você comprar um computador com HD, vai ser mais ou menos isso, é o de 7.200 RPM. Existem ainda, né, computadores que saem com HDs de 5.400. Esses HDs são péssimos, porque são baixíssimas velocidades. Então, assim, eles não rendem nada e não funcionam bem. Tá legal? O próprio HD mecânico hoje está obsoleto, visto que já temos o SSD. Mas obsoleto nem seria a palavra na verdade. Tá? É inadequado para o sistema operacional. Então, se você está montando sua máquina ou vai fazer um upgrade, o que eu recomendo para você usar de armazenamento para o sistema operacional e, consequentemente, os softwares? Um SSD. Agora nós temos o SSD SATA e o SSD NVMe. Qual a diferença de ambos? É o seguinte, o SATA é uma porta que ela é hoje praticamente comum em todo computador. Tá? Se você comprou um computador há uns 10 anos atrás, ele tem porta SATA. Ok? Então, assim, é uma porta que ela já vem já há muitos anos, tá? Não me lembro exatamente quando que ela começou, mas talvez foi lá para 2003, 2002. Sinceramente, eu não tenho exatidão nisso aí, mas já faz, né, quase 20 anos, se não tiver, tá? Então, se você tem um computador ainda que seja antigo, mas ele vai ter SATA, tá certo? E o interessante é o seguinte, o SSD ele trabalha com SATA na versão 3. Então, assim, mesmo, se você comprar um computador antigo, ele vai ter SATA, porém vai ser SATA nas versões anteriores. O interessante é que seja SATA 3, tá? Beleza. Então, como a porta SATA é uma porta fácil de você achar em qualquer computador, se você não souber qual que é o suporte da sua placa-mãe de portas de armazenamento, então o interessante é que você compre um SSD SATA, que aí você com certeza vai conseguir funcionar no seu computador, tá certo? Mas se você tiver um pouquinho de curiosidade, pegar lá o modelo da sua placa-mãe, der uma pesquisada na internet, você vai poder ver se ela tem suporte para NVMe, que é o socket, né, o socket M2, que aí é o HD, é o SSD, perdão, NVMe ele é mais rápido que o SATA. Vou dar uma média para vocês, uma média de leitura e gravação do SSD SATA 3, tá? É mais ou menos 500, 550 mega por segundo, tá? Megabytes, tá? Megabytes por segundo de leitura por talvez 500, um pouquinho menos, 450 na gravação, tá legal? O NVMe dá mais ou menos 2.100, 2.400 na leitura, tá uma média isso aí, tá? Por 1.700, 1.800 na gravação. Então, assim, você vê um SSD muito mais rápido. Só que, mesmo que o SSD seja SATA, tá, ele já vai te dar uma performance muito bacana tanto para o sistema operacional quanto para as DOS que você vai usar, os samples que você vai usar. Então, assim, sua placa-mãe não tem suporte a NVMe, não se preocupe.
Você pode comprar um SSD SATA, tá? E você vai funcionar legal, beleza. Só que se você não tiver certeza se a sua placa-mãe tem suporte a NVMe, então não compre o NVMe, entendeu? Agora, é legal você ter uma curiosidadezinha, pegar o modelo da sua placa-mãe, jogar na internet, ou então se já tiver o manual, já dá uma folheada ali, entendeu? E ver se tem NVMe. Por quê? O NVMe ele é muito mais rápido, tá? E a diferença de custo pro SATA não é tão grande. Eu fiz uma pesquisa de preço onde que eu vi uma média de 20, 30 reais de diferença nos SSDs do mesmo tamanho, tá? Por exemplo, 240, 480 e tal. Então, assim, se você tiver disponibilidade para o NVMe, prefira o NVMe. Caso não, ou não saiba, prefira o SATA, que aí você fica mais seguro. Tá ok? Outra coisa que é interessante sobre o armazenamento é o seguinte. O SSD, tá? Isso aqui é uma recomendação, não é assim uma regra, tá? Mas é uma sugestão que vai realmente te ajudar bastante, caso você queira acatá-la, tá ok? O SSD, independente se é SATA, se é NVMe, você instala o sistema operacional e os softwares, tá ok? E ali você deixa ali então toda a engrenagem ali do seu computador ali funcionando no SSD, beleza. Mas para os arquivos, prefira um HD. Vou explicar por quê. Há dois motivos para isso. Primeiro que o HD é mais barato. Então não é a mesma coisa você comprar um SSD de 1 TB e comprar um HD de 1 TB, tá? Se você vai comprar o SSD só para sistema operacional e os aplicativos, né, os softwares, então você pode comprar um SSD de 500, 480, você não vai ter problema nenhum, tá? Pode comprar até menor, mas eu acho que menor, o custo-benefício não vai ser tão grande assim. Em todo caso, vale a pena você dar uma conferida, tá? Mas vamos supor que você use um SSD de 240 GB. Vai te atender para instalar os programas com certeza, tá? Com certeza, tá? Falando desse primeiro modelo de estúdio, tá, gente? A gente está falando sobre o modelo de arranjos, tá? Então, o que acontece? Agora, se você compra um SSD de 1 TB, você vai gastar muito mais mesmo, tá? É muito mais caro e não vai ter necessidade para isso. Aí, então, você compra um SSD de 240, instala o sistema operacional, os aplicativos lá, e um HD de 500 ou 1 TB, que seja, tá? 750, fica meio mediano aí e tal, tá? Para os arquivos, entendeu? Então, o que acontece? Além de você separar, que isso vai te dar uma segurança melhor, tá? Que seu SSD der problema, seus arquivos estão tudo guardados ali, e o mais importante para você com certeza vai ser os arquivos, tá? Então você vai ter também uma diferença de custo muito grande, porque você vai poder adquirir um armazenamento maior. Sem falar que é o seguinte, você vai poder usar esse armazenamento de forma externa também, o que é interessante, tá? Porque aí você pode ter mais de um HD e ali um case dock, um DockStation, por exemplo, sabe? E ali só, tipo assim, meus arquivos tal estão nesse HD e tal. Meu HD acabou, vou comprar outro ali e colocar para outro armazenamento. Então, tipo assim, você vai ter uma série de recursos muito grandes. Então, minha recomendação é essa, tá? Você compra o SSD, tá? E use para o seu sistema operacional e um HD do tamanho que você achar melhor, tá? Para os seus arquivos, tá ok? Lembrando que o SSD, tá? Você só deve comprar o NVMe se você tiver certeza que a placa-mãe do seu computador tem suporte para o slot M2, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre isso aí, você pode até colocar nos comentários que eu vou poder estar tentando te ajudar aí, tá? Ou então fazer uma pesquisa no Google. Se colocar um modelo lá, se achar o manual, dá uma lida que você vai achar a resposta para isso aí. Tá legal, galera? Então, fica essa dica aí, tá legal? O próximo vídeo agora nós vamos estar falando sobre interfaces, tá? E aí a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre essa questão do modelo do seu home studio. Se é de arranjo, se é de ensaio, tá legal? Se curtiu, dê o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe com quem esse vídeo aí pode ser interessante. Essas dicas possam ser interessantes, tá legal? Espero vocês no próximo vídeo sobre interface. Um abraço a todos, até lá!